Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou para a leitura do capítulo 7, Prisioneira em um Pote. Os degraus de madeira rangiam levemente à medida que Kendra e Seth desciam as escadas na ponta dos pés. Os primeiros raios de sol da manhã penetravam através das persianas e das cortinas fechadas. A casa estava em silêncio, oposto da noite anterior. Embaixo das cobertas, no sótão escuro na noite anterior, Kendra e Seth chegaram à conclusão de que seria impossível dormir enquanto ouviam as gargalhadas frenéticas, vidros se partindo, sons estridentes de flautas, portas batendo e um constante alarido de palavras berradas. Quando abriam a porta para espiar a algazarra, Lina estava sempre sentada ao pé da escada do sótão lendo um livro. Voltem para a cama, dizia ela cada vez que eles tentavam empreender uma missão de reconhecimento. O avô de vocês ainda está negociando. Por fim, Kendra caiu no sono. Ela acreditou ter sido o silêncio que finalmente a acordara de manhã. Assim que ela rolou para fora da cama, Seth também se levantou. Agora estavam ambos descendo sorrateiramente as escadas na esperança de vislumbrar a conclusão da folgança noturna. O cabide de cobre havia tombado no corredor e estava cercado de vários triângulos de vidro quebrado em forma de gancho. Um quadro estava de cabeça para baixo no chão, a moldura quebrada, um símbolo primitivo estava rabiscado na parede com giz cor de laranja. Eles passaram rapidamente para a sala de estar. Mesas e cadeiras haviam sido reviradas. Abajures estavam retorcidos e rasgados. Copos vazios, garrafas e pratos estavam espalhados por toda parte, muitos dos quais com rachaduras ou mesmo quebrados. Um vaso de cerâmica estava despedaçado em torno de uma pilha de terra e o que restava de uma planta. Manchas de comida apareciam em todos os lugares. Queijo derretido grudado no carpete, molho de tomate no braço de uma poltrona, uma bomba de chocolate esmagada vazando creme por toda a otomana. Vovô Sorson estava roncando no sofá, utilizando uma cortina como cobertor. A haste da cortina ainda estava presa nela. Ele agarrava um cetro de madeira como se fosse um ursinho de pelúcia. O estranho bastão era entalhado com parreiras serpenteadas ao redor do cabo e encimado por um grande cone de pinheiro. Apesar de toda a confusão que eles haviam escutado na noite anterior, vovô era o único sinal de vida. Seth correu até o estúdio. Kendra estava a ponto de segui-lo quando reparou em um envelope em cima de uma mesa perto de seu avô. Um espesso selo de cera grená havia sido quebrado, e parte de um pedaço de papel dobrado escapava de modo convidativo. Kendra olhou de relance para vovô Sorson. Seu rosto estava virado na direção oposta à da carta, e ele não demonstrava nenhum sinal de que estava se mexendo. Se ele não quisesse que a carta fosse lida, não deveria tê-la deixado aberta e à vista de todos, certo? O que ela estava fazendo não era a mesma coisa que roubá-la fechada da caixa de correio, e ela tinha diversas perguntas não respondidas acerca de Fablehaven, principalmente a que dizia respeito ao que estava realmente acontecendo com sua avó. Kendra aproximou-se da mesa, uma sensação de enjoo no estômago. Talvez ela devesse mandar Seth ler a carta. Invasão de privacidade não era o forte dela de maneira alguma. Não seria algo muito simples. A carta estava bem na frente dela, convenientemente escapando do envelope aberto. Ninguém saberia. Ela levantou o envelope e descobriu que não havia nenhum endereço de destinatário ou remetente. O envelope estava em branco, entregue em mãos. Será que Merrick o havia trazido? Provavelmente. Após uma última olhada, para ter certeza de que vovô ainda parecia estar em estado de coma, Kendra deslizou o papel creme para fora do envelope e abriu. A mensagem estava escrita em itálico. Stanley, tenho esperança de que essa missiva o encontre com boa saúde. Chegou a nossos ouvidos a informação de que a SEV, as iniciais SEV,
tem demonstrado uma atividade pouco comum no Nordeste dos Estados Unidos. Nós permanecemos sem ter certeza se eles identificaram a localização de Fablehaven, mas um relato não confirmado sugere que eles têm mantido um diálogo com um indivíduo ou indivíduos em sua reserva. Crescem as evidências no sentido de que o segredo vazou. Não preciso lembrar-lhe a tentativa de infiltração em uma certa reserva no interior do Brasil ano passado, nem da significância da referida reserva em relação à significância da sua. Como você bem sabe, não detectamos uma atividade tão agressiva da parte da SEV há décadas. Estamos nos preparando para realocar recursos adicionais para sua vizinhança. Como sempre, sigilo e informações desencontradas permanecem prioridade máxima. Seja vigilante. Continuo procurando incessantemente uma solução para a situação de Ruth. Não perca a esperança. Com eterna fidelidade e... Kendra leu a carta. Ruth era o nome de sua avó. Que situação? SEV? Só podia ser Sociedade da Estrela Vespertina. O que representava o E no final da carta? Toda a mensagem parecia um pouco vaga. Quem sabe deliberadamente. Olha isso, sussurrou Seth da cozinha. Kendra deu um salto. Todos os músculos de seu corpo enrijeceram instantaneamente. Vovô estalou os lábios e se mexeu no sofá. Kendra ficou temporariamente imobilizada por uma sensação de pânico proporcionada pela culpa. Seth não estava olhando para ela. Ele estava inclinado sobre alguma coisa na cozinha. Vovô ficou imóvel novamente. Kendra dobrou a carta e deslizou-a de volta para o envelope, tentando colocá-la na mesma posição em que a encontrara. Movendo-se sorrateiramente, ela se juntou a Seth, que estava agachado, olhando algumas pegadas em forma de casco, cheias de lama. Tinha gente com cavalo aqui dentro? Perguntou ele. Isso explicaria o barulho? Murmurou ela, tentando soar como se nada estivesse acontecendo. Lina surgiu no umbral. Usando um roupão de banho, o cabelo despenteado. Olha só os madrugadores, disse ela suavemente. Vocês nos pegaram antes da limpeza. Kendra olhou fixamente para Lina, tentando manter a expressão neutra. A caseira não deu nenhuma indicação de que havia visto espionando a carta. Seth apontou as pegadas. O que aconteceu aqui, afinal? As negociações correram muito bem. Melrox ainda está aqui? Perguntou Seth, cheio de esperança. Lina balançou a cabeça em negativa. Ele foi embora de táxi mais ou menos 1 hora atrás. Vovô Sorson entrou cambaleando na cozinha, de cueca, meia e camiseta manchada de mostarda marrom. Estreitou os olhos para eles. O que vocês estão fazendo de pé nessa hora ingrata? Já passou das 7, disse Seth. Vovô cobriu um bocejo com a mão. Ele segurava o envelope com a outra. Estou me sentindo um pouco mal hoje. Talvez eu me deite um pouco para melhorar. Vocês deveriam fazer o mesmo. Ele saiu com um andar trôpego e coçando a coxa. Vocês, crianças, talvez queiram ficar brincando lá fora agora de manhã, disse Lina. O avô de vocês só dormiu uns 40 minutos. A noite dele foi bem longa. Vai ser difícil levar vovô a sério quando ele disser que a gente tem de respeitar os móveis, disse Kendra. Parece até que ele passou de trator por aqui. Puxado por cavalos, acrescentou Seth. Melrox gosta de uma comemoração. E seu avô é um anfitrião leniente, disse Lina. Sem a presença de sua avó aqui para controlar o folguedo, a festança fica um pouco exagerada. Também não ajudou em nada o fato de ele ter convidado os sátiros.
disse ela, indicando com a cabeça as pegadas de lama. Sátiros? Perguntou Kendra. Tipo homens com pés de cabra? Lina assentiu com a cabeça. Alguns acham que eles alegram exageradamente as festas. Aquilo ali é pegada de cabra? Perguntou Sete. Pegada de sátiro, sim. Gostaria de tê-los visto, disse Sete, lamentando-se. Seus pais agradeceriam o fato de vocês não os terem visto. Os sátiros só ensinariam a vocês coisas mal educadas. Acho que eles inventaram a falta de educação. Fico triste por ter perdido a festa, disse Kendra. Não fique. Não foi uma festa para jovens. Se tivesse que ficar cuidando de vocês, seu avô jamais beberia. Mas eu não colocaria minha mão no fogo pelos sátiros. Nós vamos dar uma festa bem comportada antes de vocês irem embora. Vocês vão convidar os sátiros? Quis saber Sete. Vamos ver o que o avô de vocês vai dizer, disse Lina, com um ar duvidoso. Talvez um deles. Lina abriu a geladeira e serviu 2 copos de leite. Bebam o leite de vocês e depois sumam. Tenho uma faxina pesada me esperando. Kendra e Sete pegaram seus copos. Lina abriu a despensa, retirou uma vassoura e uma pá e saiu da cozinha. Kendra bebeu seu leite em vários goles profundos e colocou o copo vazio na bancada. Tá a fim de nadar um pouco? Perguntou ela. Já chego lá, disse Sete. Seu copo ainda estava cheio. Kendra saiu. Depois de terminar seu leite, Sete espiou o interior da despensa. Tantas prateleiras repletas de comida. Uma prateleira não tinha nada, além de largos potes de compota caseira. Uma investigação mais acurada revelou que os potes estavam alinhados em 3 fileiras. Sete saiu da despensa e deu uma olhada em volta. Entrando novamente na despensa, ele retirou um grande pote de compota de amora, puxando outro pote da segunda fileira para frente para despistar a ausência do outro. Talvez eles sentissem falta de um pote pela metade que estivesse na geladeira. Isso. Mais em muitos potes fechados daquela despensa lotada? Não, é uma pergunta. Mas em muitos potes fechados daquela despensa lotada? Pouquíssimo provável. Ele podia ser mais furtivo do que Kendra poderia imaginar. A fada estava se equilibrando em um galho protuberante de uma cerca viva ao lado da piscina. Braços estendidos para ambos os lados, ela caminhava ao longo da diminuta estrutura, ajustando-se ao balanço do galho. Quanto mais longe ia, menos estável ficava. A rainha do concurso de beleza em miniatura tinha o cabelo platinado, usava um vestido prateado e possuía asas cintilantes e translúcidas. Sete deu um impulso para a frente, lançando violentamente o limpador de piscina. A rede azulada golpeou o galho, mas a fada voou para longe no último segundo. Ela ficou pairando no ar, balançando um dedo em reprimenda na direção de Sete. Ele balançou novamente o limpador e a ágil fada evadiu-se do golpe mais uma vez, voando para longe de alcance. Você não deveria fazer isso, disse Kendra da piscina. Por que não? Merox não captura as fadas? Na selva, corrigiu Kendra. Essas aí já pertencem ao vovô. É como se você estivesse caçando leões no zoológico. De repente, caçar leões no zoológico pode ser uma boa maneira de praticar. Você vai acabar deixando as fadas irritadas com você. Elas não ligam, disse ele, esgueirando-se atrás de uma fada com amplas asas diáfanas, flutuando centímetros acima de um canteiro de flores. Elas simplesmente voam para longe.
Ele lentamente posicionou o limpador de piscina. A fada estava bem abaixo da rede, menos de 1 metro distante do cativeiro. Ele deu um piparote e lançou mais uma vez o limpador. A fada esquivou-se e alçou o voo. O que você vai fazer se conseguir pegar uma delas? Provavelmente vou soltar. Então qual é o grande lance? Ver se consigo pegar uma. Kendra alçou-se para fora da água. Bem, é óbvio que você não consegue. Elas são rápidas demais. Pingando, ela caminhou até a toalha. Oh, meu Deus, olha só aquela ali. Ela apontou para a base de uma floração. Onde? Bem ali. Espere até ela se mover. Ela é praticamente invisível. Ele mirou o arbusto, sem ter certeza se ela estava gozando com a cara dele ou não. Um borrão de cabelos começou a se mexer no meio das folhas e das flores. Uau! Olha, ela é transparente como vidro. Seth aproximou-se, agarrando o limpador de piscina. Seth, não! Subitamente ele lançou o objeto, optando dessa vez por uma investida rápida. A fada translúcida voou para longe, desaparecendo no céu. Por que elas não ficam paradas? Elas são mágicas, disse Kendra. A diversão é apenas olhar para elas, perceber toda a variedade. Que diversão essa? Que diversão essa? Tipo quando a mamãe leva a gente para ver as folhas mudando de cor? Quero comer alguma coisa, estou morrendo de fome. Então vai, de repente você vai ter mais sorte. De repente vou ter mais sorte sem você aqui reclamando o tempo todo. Kendra caminhou até a casa enrolada na toalha. Passou pela porta dos fundos e encontrou Lina arrastando uma mesa de centro quebrada para dentro da cozinha. A maior parte da superfície da mesa era feita de vidro. A maior parte dela estava quebrada. Preciso de uma mão. Não, é uma pergunta. Precisa de uma mão? Perguntou Kendra. As minhas já são suficientes. Kendra pegou a outra extremidade da mesa. Elas a colocaram num canto da espaçosa cozinha. Outros objetos quebrados também podiam ser vistos no local, incluindo os fragmentos pontudos do vaso de cerâmica que Kendra reparara anteriormente. Por que empilhar tudo aqui? É aqui que os brownies aparecem. Brownies? Vem ver. Lina acompanhou Kendra até a porta do porão, apontando para uma segunda porta pequena na base, mais ou menos do tamanho das utilizadas por gatos. Os brownies possuem uma escotilha especial que os leva até o porão, e eles podem usar essa porta para entrar na cozinha. Espera que eu me perdi aqui. Eles são as únicas criaturas mágicas com permissão para entrar na casa sempre que quiserem. Os portais dos brownies são protegidos por magia contra todas as outras criaturas da floresta. Por que vocês os deixam entrar? Brownies são úteis. Eles consertam coisas. Eles fazem coisas. São artesãos notáveis. Eles vão consertar a mobília quebrada? Vão melhorar o estado dela se puderem. Por quê? É da natureza deles. E não aceitam nenhuma recompensa. Quanta gentileza da parte deles, disse Kendra. Na verdade, lembre-me hoje à noite de deixar lá fora alguns ingredientes. De manhã, nós encontraremos algum prato que eles terão preparado para nos presentear. O que eles vão preparar? Nunca se sabe. Nós não fazemos pedidos, só deixamos os ingredientes lá fora e depois vemos como eles fazem a combinação. Que legal! Vou deixar um monte de coisas dessa vez. Não importa se você deixa as mais estranhas combinações de alimento, eles sempre inventam alguma coisa deliciosa. Tem tanta coisa que não sei a respeito de Fablehaven, declarou Kendra. Qual é o tamanho da propriedade? A reserva estende-se por muitos quilômetros e em algumas direções. É bem maior do que você poderia supor. E em todas as partes há criaturas? Em quase todas, disse Lina. Porém, como seu avô os alertou,
Algumas dessas criaturas são mortíferas. Há muitos lugares na propriedade onde nem mesmo ele ousa se aventurar. Quero saber mais, todos os detalhes. Seja paciente, deixe que as coisas surjam. Ela foi até a geladeira e mudou de assunto. Você deve estar faminta. Um pouco. Vou preparar alguns ovos. Seth vai querer também? Provavelmente, disse Kendra, encostando-se na bancada. Estive pensando, todas as coisas da mitologia são verdade? Explique melhor o que você está querendo perguntar. Eu vi fadas e indícios de sátiros. Tudo isso é real? Nenhuma mitologia ou religião que eu conheça possui todas as respostas. A maioria das religiões é baseada em verdades, mas elas também são poluídas pelas filosofias e imaginações dos homens. Eu entendo que a sua pergunta se refere à mitologia grega. Existe um panteão de deuses insignificantes que estão constantemente brigando e interferindo na vida dos mortais. É uma pergunta. Existe um panteão de deuses insignificantes que estão constantemente brigando e interferindo nas vidas dos mortais? Jamais ouvi falar de tais seres. Existem alguns elementos verdadeiros naquelas antigas lendas e crenças? Obviamente. Você está falando com uma antiga náiade. Mexidos? O quê? Os ovos. Com certeza. Lina começou a quebrar os ovos dentro de uma frigideira. Muitos dos seres que habitam este lugar existem graciosamente quando os homens... existiam, Muitos dos seres que habitam este lugar existiam graciosamente quando os homens primitivos ainda vagavam em tribos maltrapilhas. Nós ensinamos ao homem os segredos do pão, da argila, do fogo, mas o homem tornou-se cego para nós ao longo da história. A interação com os mortais tornou-se uma coisa rara e então a humanidade começou a nos superar em quantidade. Explosões populacionais e tecnológicas roubaram muitos de nossos antigos lares. A humanidade não nutria um ódio particular por nós. Simplesmente nos transformamos em caricaturas coloridas que habitam os mitos e as fábulas. Existem refúgios tranquilos no mundo onde nossa espécie continua a se desenvolver na natureza, e ainda chegará o dia em que, inevitavelmente, o último espaço que nos restará serão esses santuários, uma dádiva preciosa de mortais esclarecidos. É tão triste, disse Kendra. Não fique chateada. Minha espécie não se atém a esse tipo de preocupação. Eles esquecem as cercas que circundam essas reservas. Eu não deveria falar sobre o que acontecia. Com minha mente decrépita, vejo as mudanças com muito mais clareza do que eles. Sinto a perda muito mais agudamente. Vovô disse que está chegando uma noite em que todas as criaturas daqui vão enlouquecer. A véspera do solstício de verão, a noite do festival. Como é isso? É melhor eu não dizer. Acho que seu avô não vai querer que vocês se preocupem com isso antes que o dia chegue. Ele teria preferido marcar a visita de vocês numa data que não coincidisse com a noite do festival. Kendra tentou parecer indiferente. Nós vamos estar em perigo? Agora deixei você preocupada. Vocês estarão bem se seguirem as instruções que seu avô lhes der. E quanto à Sociedade da Estrela Vespertina? Merox pareceu preocupado com eles. A Sociedade da Estrela Vespertina sempre foi uma ameaça, admitiu Lina. Mas essas reservas sobrevivem há séculos, algumas há milênios. Febrehaven é bem protegida e seu avô não é nenhum tolo. Você não precisa se preocupar com boatos especulativos. Não vou falar mais nada sobre o assunto. Queijo novo? Sim, por favor. Com Kendra ausente, Seth pegou o equipamento que havia enrolado na toalha, incluindo seu kit de emergência, e o pote que havia surrupiado na despensa.
O pote agora estava vazio, lavado que... Não entendi aqui, peraí. Lavado que fora na pia... Ah, tá. Lavado na pia do banheiro. Tá escrito errado, que fora lavado na pia do banheiro, tá? O pote agora estava vazio, que fora lavado na pia do banheiro. Seth tirou seu canivete e o utilizou para produzir alguns furos na tampa. Ele desatarrachou a tampa, juntou pedaços da grama... Espera, que eu li errado. Ele desatarrachou a tampa, juntou pedaços de grama, pétalas de flores, um galho e uma pedrinha e colocou tudo dentro do vidro. Então, atravessou o jardim, saindo da piscina, e deixou o limpador para trás. Se a habilidade havia falhado, ele agora passaria a usar a astúcia. Encontrou um local apropriado não muito distante do lago, então pegou o pequeno espelho dentro de sua caixa de cereal e o colocou no pote. Dispôs o pote num banquinho de pedra, espalhou a grama por perto e ficou lá esperando com a tampa na mão. As fadas não demoraram muito a aparecer. Diversas delas começaram a bater as asas ao redor do lago. Algumas se aproximaram preguiçosamente, girando sobre o pote. Depois de alguns minutos, uma pequenina com asas como as de uma abelha aterrissou na ponta do pote, mirando o interior. Aparentemente satisfeita, ela entrou e começou a admirar-se no espelho. Logo foi seguida por outra e outra. Seth aproximou-se lentamente até que ficou ao alcance do pote. Todas as fadas saíram. Ele esperou, algumas voaram, novas fadas vieram. Uma entrou no pote, seguida rapidamente por outras duas. Seth deu um golpe e fechou a tampa do pote. As fadas eram tão rápidas. Ele esperava pegar as 3, mas 2 escaparam pouco antes de a tampa cobrir a abertura. A fada restante empurrou a tampa com uma força surpreendente, e ele atarrachou-a com firmeza. A fada no interior não era maior do que o dedo mindinho dele. Ela tinha cabelos cor de fogo e iridescentes asas de libélula. A fada, exasperada, batia seus pequeninos punhos contra a parede do pote, sem produzir nenhum ruído. Por todos os lados, Seth ouvia os sininhos em miniatura. As outras fadas estavam apontando e rindo. A fada no pote batia no vidro com mais força ainda, mas sem nenhum resultado. Seth capturara seu prêmio. Triste, né, o que ele fez? Vovô mergulhou a varinha na garrafa e a ergueu até os lábios. À medida que ele soprava delicadamente, várias bolhas surgiam no círculo de plástico. As bolhas flutuavam por toda a extensão da varanda. Nunca se sabe o que pode fasciná-las, disse ele, mas bolhas normalmente conseguem a proeza. Vovô estava sentado em uma grande cadeira de balanço de vime. Kenros, Seth e Dale estavam sentados nas proximidades. O sol poente produzia faixas alaranjadas no horizonte. Tento não trazer tecnologia desnecessária para a propriedade, continuou ele, mergulhando novamente a varinha na garrafa. Mas simplesmente não resisto às bolhas. Ele soprou e mais bolhas se formaram. Uma fada, brilhando levemente na luz pálida, aproximou-se de uma das bolhas. Depois de observá-la por um momento, ela a tocou, e a bolha adquiriu uma intensa coloração verde. Outro toque, e dessa vez a bolha ficou azul, mais outro e ficou dourada. Vovô não parava de liberar bolhas, e mais fadas vinham até a varanda. Logo todas as bolhas estavam mudando de cor. As matizes tornavam-se mais luminosas à medida que as fadas começavam a competir umas com as outras. As bolhas arrebentavam-se em rajadas de luz. Uma fada reuniu bolhas até amealhar um buquê que se assemelhava a um ramalhete de uvas multicoloridas. Outra fada entrou em uma bolha e inflou-a de dentro até que ela triplicasse de tamanho e explodisse numa rajada violeta. Uma bolha perto de Kendra
parecia estar cheia de tremeluzentes pirilampos. Uma próxima vovô virou gelo, caiu na varanda e se espatifou. As fadas se amontoavam em torno de vovô, ansiosas pelas bolhas seguintes. Ele não deixava de produzi-las e as fadas continuavam a expor sua criatividade. Elas enchiam bolhas com névoa cintilante, encaixavam-nas umas nas outras, formando cadeias. Elas transformavam-nas em bolas de fogo. A superfície de uma delas refletia como um espelho. Outra assumiu a forma de uma pirâmide. Outra estalava de eletricidade. Quando o vovô pôs de lado a solução que formava as bolhas, as fadas começaram gradualmente a se dispersar. A minguante luminosidade de sol poente já estava quase totalmente ausente. Algumas fadas brincavam nos sininhos, produzindo uma música suave. Sem o conhecimento de grande parte da família, disse vovô, alguns de seus primos vieram aqui me visitar. Nenhum deles nem sequer chegou perto de descobrir o que realmente acontece nessas terras. Você não deu pistas a eles? Perguntou Kendra. Nem mais nem menos do que as que dei a vocês. Eles não contavam com o estado de espírito adequado. Foi a Erin? Perguntou Seth. Ela é esquisitona. Seja gentil, ralhou vovô. O que quero dizer é que admiro como vocês entenderam tudo isso naturalmente. Vocês se adaptaram de maneira impressionante a este lugar pouco comum. Lina disse que é possível que aconteça uma festa com pessoas com pés de cabra, disse Seth. Eu não colocaria muita fé nisso se fosse você, porque ela estava falando de sátiros. Nós achamos pegadas de animais com casco na cozinha, disse Kendra. As coisas ficaram um pouco descontroladas ontem à noite, admitiu vovô. Confie em mim, Seth. A última coisa que um garoto de sua idade precisa é se relacionar com sátiros. Então, por que você fez isso? Perguntou Seth. Uma visita de um negociante de fadas é um evento significativo e carrega consigo certas expectativas. Aceito que a alegria às vezes beira a insensatez. Posso tentar soprar bolhas? Pediu Seth. Outra noite. Estou planejando uma excursão especial para vocês amanhã. À tarde terei de visitar o celeiro e tenho a intenção de levá-los comigo e permitir que vocês vejam um pouco mais da propriedade. A gente vai conseguir ver mais alguma coisa além das fadas? Perguntou Seth. Provavelmente. Fico contente, disse Kendra. Quero ver tudo o que você estiver disposto a nos mostrar. Tudo em seu devido tempo, minha querida. Pela respiração dela, Seth podia garantir que Kendra estava dormindo. Ele se sentou lentamente. Ela não se moveu. Ele tossiu levemente. Ela não se mexeu. Olha só a ilustração aqui do que o Seth fez, olha. Como é que dá pra ver? A fada que o Seth prendeu no pote. Ele deslizou para fora da cama e atravessou toda a extensão do sótão até o guarda-roupa. Discretamente abriu a terceira gaveta. Lá estava ela. Galho, pedrinha, pétalas de flor, espelho e tudo mais. No quarto escuro, o brilho inerente dela iluminava toda a gaveta. Suas pequeninas mãos estavam abertas e coladas no pote, e ela estava olhando para ele em total desespero. Ela pipilou alguma coisa numa língua estranha, fazendo um gesto para que ele abrisse a tampa. Seth olhou por cima do ombro. Kendra se movera 1 milímetro. Boa noite, fadinha, sussurrou ele.
Não se preocupe, eu vou dar um pouco de leite para você de manhã. Ele começou a fechar a gaveta. A fada, em estado de pânico, redobrou suas súplicas frenéticas. Parecia que ela estava a ponto de chorar, o que fez com que Sete parasse. Talvez ele a deixasse sair amanhã. Está tudo bem, fadinha, disse ele, delicadamente. Vai dormir, vejo você amanhã. Ela juntou as mãos e as sacudiu num gesto de súplica, implorando com os olhos. Ela era tão bonita, aquele cabelo cor de fogo em contraste com sua pele leitosa. O bichinho de estimação perfeito, 1000 vezes melhor do que uma galinha. Que galinha poderia transformar bolhas em fogo? Fechando a gaveta, ele retornou para a cama. Fim do capítulo. Eu espero que vocês estejam gostando. Esse capítulo foi um pouco triste, né? Mas vamos ver o que vai acontecer no próximo. Eu espero vocês amanhã, tá? Grata por assistir. Tchau.